seguimos com a nossa maratona, ainda com a programação da Mature. A gente abre agora o painel sobre Lifelong Learning e o desafio de continuar aprendendo e se atualizando dentro e fora do mundo corporativo. E o Morris Litvak segue no comando. Obrigado, Mafê. Bom, vamos ter agora mais duas convidadas especialistas e especialíssimas falando sobre esse tema que ele é realmente muito importante, né? Talvez o termo lifelong learning ainda não esteja tão na boca das pessoas, mas a atualização contínua. Se a gente está vivendo mais, a gente vai ter que continuar estudando, aprendendo por toda a vida, senão a gente não vai conseguir continuar trabalhando, enfim, né? A atualização ela é cada vez mais importante, porque além da gente estar vivendo mais, né, e a revolução da tecnologia está aí, a gente vai precisar trabalhar, se manter por mais tempo, e as coisas estão mudando cada vez mais rapidamente. Então, é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai debater sobre a importância desse aprendizado contínuo, o que é o lifelong learning, como praticar, enfim. Então, vamos receber aqui agora as nossas convidadas. Fabi Granzotti, ela é gerente de projetos na Mature, especialista em diversidade e inclusão etária. Fabi, seja muito bem-vinda. Olá, Morris, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês falando sobre um assunto tão importante, que é justamente o lifelong learning para todos nós. É isso aí. Obrigada. Obrigado pela presença. E a outra especialista, também super parceira, a Fran Inandi. Peraí, deixa eu achar aqui. Ela é uma aprendiz intencional, pesquisadora e consultora em diversidade e inclusão, com foco em diversidade etária e etarismo e transição de carreira. Fran, prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Morris. Boa tarde, pessoal. O prazer é todo meu. Estou super feliz aqui de vir falar de um tema tão importante com vocês. Legal, seja bem-vindo. Então, já vou começar com você, Fran. Explica para a gente, por favor, o que é lifelong learning? É interessante que eu estava até refletindo sobre isso que você falou quando você fez a abertura, né? É um termo que muitas pessoas agora estão tendo contato, mas desde 1970 esse termo já é utilizado aí na Europa, enfim. Lifelong learning são todas as atividades de aprendizagem realizadas ao longo da vida. Então, é isso, é o aprendizado durante a vida. Completa aí, Fabi. Exatamente. Eu gosto de uma frase, de lembrar sempre de uma frase que o Steve Jobs trouxe numa palestra em 2005 em Stanford, que ele falou: "Stay hungry, stay foolish". Ou seja, mantenha essa nossa viva, né? Essa nossa capacidade de aprender cada vez mais e cada vez melhor, que se tornou, afinal de contas, uma das habilidades profissionais que são mais valorizadas hoje, né? Então, tanto para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, quanto para o nosso desenvolvimento profissional, o lifelong learning tem que fazer parte, né? Tem que estar aí no nosso dia a dia, nossa respiração, tá? A gente tem que pulsar isso. É isso aí. Antigamente a gente achava que era só fazer a faculdade e já estava tudo certo, né? Agora, eu vi outro dia uma analogia que eu achei super interessante, que é a mesma coisa quando você compra um carro zero numa concessionária. A partir do momento que você tira da concessionária, ele já começa a desvalorizar. Então, a nossa formação é um pouco assim, né? A gente não pode parar só na faculdade. E é muito importante a gente também falar sobre isso, porque a gente fala muito sobre, quando fala de etarismo, né, esse preconceito etário que tem no mercado de trabalho, e parece que a culpa, né, entre aspas, é sempre das empresas. As empresas não querem os maduros e tal, né? E lógico, a gente faz esse trabalho, tem que fazer cada vez mais de conscientizar as organizações, as empresas, debater e combater o preconceito etário nas organizações, mas, por outro lado, os maduros e os não maduros também, todo mundo tem que estar atualizado, tem que estar apto, né? Porque muitas vezes não é só o preconceito, né? É o fato das pessoas não estarem preparadas para o novo mundo do trabalho, né? Então, por isso que todo mundo tem que entender a sua responsabilidade, né, sobre isso. Então, eu já queria perguntar para vocês, o que as pessoas devem fazer para se manterem atualizadas? Você tocou num ponto super importante, você já até trouxe aqui um dos pilares, Morris, que é assim, trazer a autorresponsabilidade mesmo, né? O desenvolvimento contínuo, o aprendizado contínuo depende de cada um de nós. Então, ter esse entendimento da autorresponsabilidade, puxar ela para si, ter um plano de estudos, dedicação e colocar tudo isso em ação. Porque nós temos 4 passos aí super importantes dentro do lifelong learning que a gente precisa ter conhecimento, né? Que
que é aprender a conhecer, ter as práticas de aprendizado mesmo, como é que eu aprendo, e adulto também tem uma forma mais rápida, mais prática também de aprender. Aprender a fazer, ou seja, colocar aquele conhecimento em prática, aprender a viver, trazer as conexões com as outras pessoas, né, daquilo que você aprendeu, trazer essa relação para o grupo, para times, quando a gente fala de dentro das corporações, e aprender a ser. Né? Porque todos nós, a gente tem algo para aprender e algo para ensinar. E esse ciclo é que torna também tão rico o lifelong learning, né? Cada vez mais a gente podendo aprender e ensinar junto com outras pessoas. Fran. Sim, é uma coisa que eu estava pensando é que, assim, hoje a gente tem maneiras muito informais de aprendizagem, né? Que antigamente a gente pensava numa coisa assim, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que me matricular num curso. Hoje você entra no YouTube, você tem várias outras maneiras de aprender, até com podcast, enfim. E recentemente também eu tive contato com um teste, não sei se a maioria das pessoas já conhece, ele chama VARC. É um teste que para você descobrir qual que é a sua preferência pessoal de aprendizagem. Então, é ouvindo, é vendo, é praticando, qual que é a sua preferência, né? E você pode fazer gratuitamente esse teste, eu achei super bacana, porque aí você consegue entender um pouco, né? Como que é o teu jeitão de aprender, né? Agora, lógico que existem divergências, né? Tem pessoas, tem artigos que falam bem desse negócio, tem artigos que não falam tão bem, mas enfim, eu achei super interessante, eu fiz e eu gostei, para mim fez muito sentido, da minha forma de aprendizagem, eu acho que ele bateu super bem, então acho que é isso, né, a gente tem várias maneiras de aprender, né, e aí cada um se conhecendo melhor, né, eu acho que consegue aprender de uma forma mais eficaz. Legal. Como que chama de novo esse teste, Fran? VARC, V-A-R-K. Se você colocar no YouTube, você consegue localizar, é bem fácil. Bacana. Você ia comentar, Fabi? E que inclusive isso, a gente tem muitas formas hoje, né, da gente encontrar, ter acesso ao conhecimento, à informação, enfim. Conhecimento é a gente ter justamente acesso à informação, né? E o aprendizado é quando a gente começa a colocar essa informação em prática, é a ação. Então, tem diversas formas. E diversas formas de você se manter atualizado nesse processo de aprendizado contínuo, nem sempre só voltado à sua área especificamente, né? Pode ser uma outra área, mas que vai te ajudar a desenvolver habilidades. E é sempre um step by step, né? Passos que a gente vai dando aí no aprendizado para a gente conseguir ir evoluindo e ampliando os nossos conhecimentos e as nossas práticas. Então, tem bastante oportunidade, foi uma boa dica que a Fran trouxe do teste, cada qual, né, tem uma forma melhor de aprendizado, e também YouTube, né? Um grande local onde a gente pode acessar de forma simples, fácil, enfim. Adorei essa dica, porque eu também, hoje em dia, eu aprendo das mais diversas maneiras. Às vezes eu nem percebo, mas estou aprendendo, né? Quando a gente se abre para fazer uma coisa nova, na prática a gente já está aprendendo. Enfim, empreender, eu sempre brinco que é a maior faculdade que tem, né? Você abrir o seu negócio. Mas é legal a gente ter essa noção bem clara de que o aprendizado hoje ele é multiplataforma, é diferentes formatos, não é mais só aquela coisa formal, né? Continua sendo super válido um curso de graduação, pós-graduação, mas vai muito além disso, né? Até fazendo um jabá que a gente tem na Maturi, a plataforma Maturi Academy, que ela foi criada justamente para isso, né? A gente lançou no ano passado para trazer um conteúdo num formato meio Netflix, para que as pessoas maduras possam se atualizar ali, seja para conseguir um emprego, seja para empreender, né? E não é no formato de curso, normalmente, é no formato quase que de seriado, né? A pessoa vai assistindo o que ela quer, o que fizer sentido, quando ela quiser, né? Pode ser no celular, enfim. E da mesma forma, quando a gente fala também de pessoas que estão dentro das empresas, essas pessoas também têm que, por conta própria, buscar sempre atualização para elas não ficarem defasadas e acabarem saindo, né, logicamente. Mas as empresas também têm a sua parcela ali de responsabilidade para manter os seus colaboradores sempre atualizados, né, para as mudanças. Então, eu queria perguntar, Fabi, por que é importante as empresas também olharem para o lifelong learning e como fazer, o que elas têm que fazer a respeito disso? Legal, Maurício.
Quando a gente olha para dentro da corporação, o foco dela sempre é crescer, né? Ela precisa e quer crescer. E quando a gente olha para o principal capital que as organizações possuem, é o capital justamente humano, né? Então, a gente precisa ter o RH, os líderes, as lideranças, a corporação precisa ter a consciência, tanto os colaboradores quanto a própria colaboração, do quanto é importante esse investimento no desenvolvimento contínuo. A gente só consegue inovar, consegue avançar, consegue crescer quando a gente tem mais conhecimento, quando a gente tem mais atualizações. Isso a gente está falando de todos os temas possíveis, né? Ainda mais numa era tão tecnológica, que vai cada vez ser mais tecnológica, né? Cada vez mais inserida a tecnologia em cada passo. Então, a gente precisa dessa evolução contínua, não só olhando a parte técnica, né, as hard skills, mas também as soft skills. Então, tem que ter um equilíbrio, né, entre as duas coisas. Por isso que o lifelong learning ele é primordial para que haja justamente essa balança aí, fique bem balanceadinha, né? Não é isso, Fran? Eu acho que também tem aquela coisa, a gente ouve muito falar, né, que a inteligência artificial vai dominar as organizações, não terá mais espaço para tantas pessoas e coisa e tal, só que a gente esquece que para a empresa ter uma vantagem competitiva, ela tem que ter as pessoas que consigam interpretar os dados, né? Essas pessoas têm que saber tirar proveito dos dados, né? Vamos pensar nos algoritmos, né? Não adianta nada eu ter informação se eu não consigo interpretar aquilo, se eu não consigo fazer o melhor possível com aquilo. Então, são as decisões que são tiradas a partir desses dados que podem levar a empresa para um outro patamar. Então, eu acho que, assim, além de reciclagem, né, que as empresas já costumam fazer, as empresas vão ter que investir no desenvolvimento de novas competências. E aí entra um outro conceito interessante que complementa esse que a Fabi falou, que são as meta skills, né? As meta skills, que a gente conhece muito, né? Hard skills, soft skills, mas as meta skills são as habilidades que ampliam e ativam as outras, né? Porque a gente vai precisar de habilidades cada vez mais complexas para conseguir dominar todas essas informações, né? E a empresa que sair na frente trabalhando essas meta skills, ela vai com certeza conseguir resultados melhores. Então, por exemplo, a capacidade de improvisar, né? Ela permite que eu consiga me comunicar em qualquer situação, né? E sem que eu tenha que me preparar. Então, é uma meta skill, né? Ou quando eu falo em criatividade, que é uma coisa meio, né, senso comum, mas, na verdade, a criatividade, ela permite que eu encontre soluções inovadoras, que eu faça novas conexões, que eu corra riscos calculados. Então, é uma meta skill que tem que ser trabalhada. E por aí afora, né? Então, com certeza, eu acho que as empresas que quiserem se diferenciar, elas têm que investir no lifelong learning. Não dá para ficar parado. Exatamente. Legal. E até trazendo aqui um ponto de reflexão para as corporações, que é o resultado disso tudo, né? Porque a gente tem uma diminuição do turnover, a gente tem um benefício para os colaboradores, né? Que é o seu desenvolvimento contínuo. Isso aproxima ainda mais, né? Da própria cultura da empresa, enfim, dos resultados que se espera. É uma ampliação, de fato, dos resultados, né? Que a empresa, que a corporação pode ter com seus times. Sim, Eu só sim. queria complementar, Morris, com uma coisa que eu lembrei agora, né? Eu sempre fico com um pezinho atrás com essa coisa de gerações, né? Da gente rotular as pessoas em gerações. Mas eu acho que quando a gente está falando em desenvolvimento de pessoas, e a gente está falando aí de várias gerações trabalhando dentro do mesmo ambiente de trabalho, a gente pode, sim, considerar alguns aspectos relacionados às diferentes formas de aprendizagem de cada geração, né? Então, por exemplo, os baby boomers, normalmente eles preferem conteúdos mais tradicionais, que eu tenha um certificado, né? Que eu tenha começo, meio e fim, uma coisa mais, um pouco mais longa, né? Mais profunda. Aí, quando eu estou falando numa geração Z, por exemplo, não, eu prefiro games, eu prefiro vídeos curtos, fotografias, pílulas de aprendizagem, coisas mais rápidas. Então, as pessoas dentro das empresas podem trabalhar com essas características geracionais para estruturar seus programas de desenvolvimento. Muito bom. Fabi, para quem não conhece muito bem essas expressões, eu adorei conhecer essas meta skills aí que a Fran falou que não conhecia, mas explica para o pessoal o que é hard skill, o que é soft skill, por favor. Bacana. Hard skills são todas as habilidades, as competências que a gente tem que são técnicas. Então, se eu sou da área de recursos humanos,
todas essas competências de como eu vou aplicar processos seletivos, de como eu vou desenvolver colaboradores, tudo que envolve dentro dessa área técnica. Se eu sou de uma área financeira, tudo que eu vou utilizar para que eu possa conduzir o meu trabalho. Então, técnico. E isso a gente aprende geralmente no desenvolver mesmo, né? Quando a gente está numa faculdade, quando a gente está na escola, enfim, isso é um desenvolvimento técnico mesmo. A gente aprende nos livros. A soft skill, ela já é comportamental. Então, ela é o desenvolvimento de competências comportamentais que eu vou desenvolvendo ao longo da minha vida, ao longo das experiências, né? E isso depende de muito autoconhecimento. Então, por isso que a gente fala que dentro do lifelong learning também, o autoconhecimento faz parte, né? A gente poder se desenvolver, se conhecer cada vez melhor. Então, tudo isso, quando a gente junta esses dois, é que a gente tem, né, alguém ali produzindo, alguém podendo interagir com as outras pessoas e alguém especialmente aberto justamente também às mudanças dos ambientes. Por isso que a gente tem que ter um desenvolvimento contínuo nessas duas partes, técnica e comportamental. Se a Fran quiser me complementar. Não, tá perfeito, né? E inclusive tem uma forma de aprender que é ensinando os outros, que é uma forma super eficaz, né? Sim. E que é bastante utilizada também. Então isso também é bacana, né? Para as empresas pensarem, quando estiverem pensando em formas, né, de aprendizagem, né? Tem a gamificação, tem aquelas formas que a gente já conhece, mas tem algumas coisas que são diferentes, que é, por exemplo, você experienciar determinadas situações, debater, discutir, né? Então, por exemplo, tem várias universidades onde você aprende através de discussão de cases, de troca de ideias, né? Então, são formas diferentes que, se a gente conseguir montar, estruturar um programa mais amplo, a gente consegue, vamos dizer, atacar por várias frentes. Legal, legal. E acho muito bacana explicar, né, o que é soft skill e hard skill, porque muitas vezes quando a gente fala de atualização, acho que muita gente vai, não, preciso aprender lá a tecnologia, lógico, super importante, e outras questões técnicas relacionadas à minha área, à minha profissão, mas esquece, né, desse comportamental, que também é super importante, hoje em dia cada vez mais valorizado pelas empresas, né? Então eu sempre falo, quando a gente está aí com o público da Matura, a importância, né, de você precisa estar atualizado com tecnologia e outras questões técnicas dessa área, isso é fundamental, mas a atualização comportamental também é tão importante quanto, se não mais, né, porque a técnica a gente vai lá e aprende e vai estar sempre reaprendendo. A outra, como a Fabi falou, tem muito de autoconhecimento, é algo que é ao longo da vida que a gente vai desenvolvendo, né? Mas hoje o ambiente de trabalho, ele exige muito dessas competências comportamentais, porque mudou muito, né, a forma de se relacionar, de trabalhar. Então, eu falo muito que o ambiente de trabalho ele é mais diverso, colaborativo, mais horizontal. O que vocês podem falar a respeito disso para quem está, às vezes, acostumado com um ambiente aí de 20 anos atrás, que funcionava de uma forma completamente diferente de como funciona hoje? Eu acho que tem que ter muita abertura, né? Tem que mudar o mindset, né? A gente fala que a gente aprende, desaprende, aprende outra coisa, né? Então é um pouco isso que acontece dentro das empresas, né? E a gente percebe que muitas vezes algumas pessoas mais velhas têm um pouco de dificuldade, né, de lidarem com essa diversidade toda que a gente encontra hoje dentro das organizações, né? Isso está mudando, né? Mas é um ponto que eu acho que é super importante aí para você conseguir se desenvolver. Sem dúvida. Você falando, Morris, me remeteu, às vezes, às pessoas que ficam, às vezes, 20, 25 anos, 30 anos numa mesma organização e está habituado a uma mesma cultura, uma mesma relação com as pessoas, né? E aí, de repente, voltam para o mercado de trabalho, são reinseridas, enfim. Hoje, muitas empresas já trabalham a inclusão. Então, de fato, quando essas pessoas retornam para o mercado de trabalho, elas passam por um processo de inclusão, de fato, né? Com os times, com os líderes. Mas outras não estão ainda tão preparadas. Então, por isso que é importante a gente mesmo ter essa capacidade do aprendizado, né? De novo, diversidade precisa ser estudada. Eu falo isso toda hora. Diversidade. Cada um de nós precisamos estudar sobre diversidade, entender melhor. Não precisa ser especialista. E isso deixa para os especialistas. Eu preciso entender, compreender e estar sempre aberto, como a Fran falou, né? Essa abertura do novo,
daquilo que é diferente, dá medo mesmo na gente. Mas quando a gente se propõe a conhecer, como quando a gente vai estudar algo novo, né? Dá muito medo. Então, assim, saber que você tem muito que ensinar para as outras pessoas, muito que transmitir para as outras pessoas, das suas vivências, dos seus aprendizados ao longo da vida, e que essas pessoas também vão poder te ensinar muito. Então, aí a gente toca num ponto que é super importante, que é estar aberto, estar humilde, né? Sim. Se abrir para o novo, se abrir para as outras pessoas também. Humildade isso me lembra, e curiosidade também, né, Fran? Isso me lembrou assim, alguns processos de mentoria, né, que a gente trabalhou até juntos em algumas organizações, né? Como o processo é rico quando você coloca uma pessoa madura, sênior, com uma pessoa mais jovem, trocando e aprendendo, né? Os dois lados dispostos a aprender. Por isso que eu acho que a abertura é o principal, né? Você tem que estar com o coração aberto. Você não pode achar que, puxa, eu já sei tudo, ai, caramba, eu já fui até diretor e agora vem uma pessoa, sei lá, de 25 anos querer me ensinar alguma coisa. Então, não pode ter essa mentalidade, né? Tem que ter a cabeça aberta que você vai aprender coisas diferentes, assim como a outra pessoa também vai, né? E nos processos de mentoria, a gente percebe muito isso acontecendo. Tá aberto, né, com essa humildade para não só trabalhar, mas aprender com os jovens é fundamental, porque a gente aprende coisas incríveis, né? Eu posso ter 30 anos, eu vou aprender com quem tem 20, 15, eu aprendo com os meus sobrinhos que têm 10 anos, né? E a gente se abre para um mundo novo que é super importante. Pode não parecer que tem a ver com o trabalho, mas sempre, né, vai ser benéfico. Então, eu acho muito bacana. E, Fran, não tem limitador para quem quer aprender, né? A idade, ela é um empecilho para a gente aprender? Não, pelo contrário, né? Eu acho que se você tem a cabeça aberta e você quer aprender, né? Tem até estudos que mostram que os adultos, quanto mais a gente vai envelhecendo, melhores são as nossas capacidades de aprendizagem. Agora, existe uma coisa que chama neuroplasticidade, né? Cerebral, que é uma coisa também, é um conceito muito interessante que eu tenho estudado, que é como que você aumenta as suas sinapses, falando de uma forma um pouco mais simples, mas como que você aumenta as conexões dentro do seu cérebro, entre os seus neurônios. Então, aprender é uma coisa muito rica, porque quanto mais você aprende, mais você aumenta essas conexões e mais áreas diferentes do seu cérebro vão sendo ativadas. E isso, pensando em longevidade, é uma coisa super saudável, porque isso te ajuda lá na frente a combater algumas doenças crônicas, né, relacionadas a essa questão cerebral, né? Então, a aprendizagem, ela é fundamental e a gente tem que estar a vida inteira procurando novos conhecimentos, procurando coisas diferentes. Sim, e eu vejo muito falar hoje em dia sobre adaptabilidade, né? Já que as coisas estão mudando tão rápido, a gente tem que ter né, esse poder de se adaptar ao novo, mesmo sabendo que é algo que você ainda não conhece, né, mas que você vai se virar, né? Porque a gente sabe que a gente, com uma vida mais longa, vai ter várias profissões e que provavelmente o que a gente vai estar fazendo daqui a 10 anos é algo que a gente nem imagina hoje, né? E até o como. Né? Como que a gente imaginou que ia ter uma pandemia, que a gente ia fazer tudo online, e a gente tem que rápido se adaptar, né? Então é muito legal isso. Até trazendo esse exemplo da pandemia, eu, por exemplo, dou aula, né? E eu tive que rapidamente estruturar os meus conteúdos para fazer aula online. E como despertar curiosidade, né? Enfim, fazer com que as pessoas fiquem atentas num período de aula, que minhas aulas são de pós, são à noite, né? Então, as pessoas já trabalharam o dia inteiro e, de repente, vão ficar lá das 7h30 às 10h30 da noite. Como fazer para transformar o teu conteúdo? Então, muito rapidamente, eu, que tenho 58 anos, não dava aula online, apesar de já fazer alguns treinamentos e tal, eu tive que estruturar isso. E como eu, várias outras pessoas, eu acho que tiveram que se adaptar. Então, a pandemia, ela teve um lado, entre aspas, bom, que foi de tirar um pouco essa força dessa coisa negativa, dizendo que as pessoas maduras, mais velhas, têm dificuldade com tecnologia, porque a gente vê que as pessoas se adaptaram. Quem quis se adaptou e se deu super bem com isso, né? Eu queria até, se me permite, Morris, trazer aqui uma vivência do que eu estou passando hoje. Tem uma pessoa nova aqui na minha área, uma analista, e aí eu preciso passar agora os ensinamentos para ela, treiná-la, né? De fato, então são muitas ferramentas, são muitas técnicas, enfim.
E esse é um momento novo, inclusive, que eu estou vivendo, porque é a primeira vez que eu vou treinar alguém, né, parte do meu time, que seja totalmente online, 100% online. E é um novo desafio. Então, isso também faz parte desse lifelong learning, apesar de ser em cima da necessidade, mas está aí, né, um aprendizado novo. Então, eu estou indo buscar, diante daquilo que eu preciso, ter uma metodologia, né, uma didática mesmo, para poder ensiná-la da melhor forma, fui me atualizar para saber como é que eu faço isso de forma online, para não deixar escapar. Né? Então, essa atualização e aprendizado e ensino ao mesmo tempo, essa aceleração que a gente está vivendo, né? Especialmente no mundo online, tudo isso a gente tem que estar muito aberto, né? E dizer, opa, preciso ter atenção aqui, vou lá aprender, já volto. Aberto ao novo, isso é fundamental. E eu vejo muitos especialistas no assunto falarem de estar aberto e até buscar conhecimentos que a princípio não tem nada a ver, né, com o trabalho. Eu vou aprender a culinária, eu vou fazer um curso de alguma coisa que, né, não tem nada a ver, mas que eu gosto, me interesso. Isso também ajuda nosso desenvolvimento intelectual, né? E outra coisa também que é legal a gente falar, Fabi, a gente tem na Maturi feito hoje em dia muitos programas de estágio 50+, com algumas empresas, né? E tem gente que torce o nariz, como assim estágio? Eu tenho 50, 60 anos, né? O fato é que tem muita gente de 50, 60 anos aí estudando, voltando para a faculdade, né? Finalizando, às vezes fazendo uma nova profissão, né? Mas se formando, e as empresas estão buscando mais os maduros, né? Como é que tem sido essa experiência? Muito legal, Morris. Assim, tanto para os matures, né, as pessoas 50+, que a gente carinhosamente chama aqui na Maturi, tanto para eles, né, essa nova experiência, né, quanto para as corporações que estão alucinadas com os resultados, né, de ter pessoas já com bagagem, né, com experiência de vida. Então, os resultados estão sendo maravilhosos. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, a Sky recentemente trabalhou 10 vagas para 10 áreas diferentes, né, e os resultados já estão começando a aparecer. Já trago alguns outros exemplos. Eu queria falar justamente sobre isso que você trouxe, mas assim, como é que para a pessoa que está estudando, né, em qualquer idade. E aí a gente encara uma pessoa de 50+, né, acima de 50 anos, num programa de estágio. Por que isso? Porque você, de repente, está fazendo essa mudança mesmo de carreira, como a gente tem aqui vários cases de pessoas em transição de carreira que toparam, vamos lá, né? Eu consigo assumir aqui que a gente tem que também pensar na questão financeira, afinal de contas, às vezes a pessoa já tem uma sustenta a família, às vezes, né? Tem um aporte ali familiar. Então, consegue equilibrar e aí se reinserir, né, no mercado de trabalho através de uma grande porta de entrada, que é o programa de estágio. Mas precisa ficar atento, porque existe uma lei, que é a Lei 11.788, que inclusive completou agora em setembro 13 anos. Olha só que legal. É uma lei que rege os estágios, então precisa estar ativo, estudando, matriculado e com a matrícula ativa, de fato, né, numa universidade, numa faculdade, para que possa voltar e colocar em prática aquilo que está aprendendo na teoria, colocar em prática lá na execução. Então, são grandes programas da iCherry, por exemplo, começou com uma e agora já está ampliando, já ampliou para 2 outras áreas e está ampliando mais, vem coisa grande por aí. E agora, atualmente, que a gente está fazendo da Johnson & Johnson, né, Morris? Até dia 8 de outubro, as inscrições vão estar abertas para São Paulo e para São José dos Campos. Então, tem nas nossas páginas, você pode ver lá direitinho, na nossa plataforma, as vagas estão lá. E aí é uma grande oportunidade, a gente está falando de um programa muito grande de estágios, que é o programa de estágios 2022 da Johnson & Johnson, e trabalhando todas as diversidades, porque a Johnson é uma empresa diversa, né? Então, é uma grande porta de entrada, já está numa grande corporação, de ter vivências ali exclusivas, e isso com certeza vai garantir aí um crescimento nessa nova carreira ou na continuidade da carreira, se de repente é uma especialização. Legal. Então, quem quiser saber mais é só entrar no site da Maturi, né, maturi.com.br, que vê lá todas as informações. Fran, eu sei que você quer comentar isso também, depois eu queria que você falasse de um outro case muito legal que a gente tem na Maturi, que é o da Credit Car, que aí não é estágio, né, são vagas mais estratégicas, enfim, mas também tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né?
Com certeza. Eu acho que, mesmo a gente falando de programas de estágio ou dessas posições que a gente tem para pessoas 50 a mais, né? Fazendo um gancho com aquilo que você falou no início, né? Das pessoas acharem que, poxa vida, eu não tenho muito o que aprender, mas na verdade tem muito, né? Porque a metodologia ágil, por exemplo, que tem sido até frequente em várias posições aí que a gente tem trabalhado, né? Na Credit Card, as pessoas que entraram tinham uma vivência, uma bagagem, um repertório super parrudo, né? Só que a maioria delas nunca tinha trabalhado num esquema de metodologia ágil, então elas foram treinadas, né? Passaram por um programa de treinamento e também on-the-job training para atuar, né? Porque é uma mudança de mindset, né? O pensamento ágil é uma coisa... e a gente tem visto isso cada vez mais frequente, né? Você trabalhar dentro de uma startup é totalmente diferente de você ter feito sua trajetória numa indústria ou numa empresa tradicional, né? Então, você vai precisar de outras soft skills e meta skills para poder se desenvolver, né? Então, o programa da Credit Card, ele foi super interessante porque a gente trouxe 7 pessoas para 7 áreas estratégicas diferentes. Elas passaram por um programa de treinamento inicial, né? As pessoas que foram contratadas, e nós também fizemos um treinamento dentro da Credit Card, né? Uma sensibilização, treinamos os mentores, né? Treinamos os gestores, e depois as pessoas foram treinadas também, os contratados foram treinados não só nas habilidades, né, por exemplo, inteligência emocional, eu não vou lembrar de todas, aí a Fabi depois me ajuda, mas enfim, foram vários treinamentos e foram atuar nessas áreas estratégicas, trazendo realmente o olhar do sênior para o sênior, né, dentro da empresa para fora. E os resultados foram muito legais, inclusive no trabalho de mentoria, eles acabaram escolhendo pessoas que não eram líderes desses contratados, então pessoas que estavam em formação para assumirem lideranças, e essas pessoas, vamos dizer, isso fez parte também do treinamento para a liderança, né? Porque você ser mentor aos 25 anos, ser mentor de alguém que tem 55, que já tem toda uma história, toda uma bagagem, é uma experiência de liderança super interessante, né? Embora não seja um líder, né? Mas isso faz parte do desenvolvimento. Então, eu acho que o programa ele foi muito rico, e está sendo, ainda tem algumas pessoas que estão no programa que não foram ainda efetivadas, enfim. Mas está sendo um programa super, super rico, super interessante. É isso que eu ia dizer, está acontecendo ainda, né? Ele termina em novembro. Termina em novembro e foi estendido justamente pelo poder que esse programa tem mesmo, né? Então, ele foi estendido até 30 de novembro, mas dos 7, 5 já estão, na verdade, 4, né, efetivados dentro, ou Credit Card ou Itaú, e 1 de forma externa. Então, mostrando para o mercado de trabalho a força da empregabilidade também através de programas, como o da Credit Card. Sim, esse programa deu tão certo, né, da Credit Card, sendo que a Credit Card é uma empresa super tecnológica, né? Porque, lógico, a gente, além de preparar os matures que entraram, preparou o time da Credit Card para saber receber bem essas pessoas, os gestores, esses mentores, né? E aí deu super certo. E aí o Credit Card ele faz parte do grupo Itaú, né? E agora outras áreas do Itaú também já estão começando a contratar matures porque viram esse exemplo, né? Então é muito importante a gente ter esses cases. E está sendo uma experiência muito bacana. O pessoal lá está super de parabéns. Então, nosso tempo aqui, infelizmente, já se esgotou, né? Passa muito rápido, mas deu para a gente falar muita coisa legal. Acho que a gente conseguiu trazer o que a gente queria falar sobre lifelong learning. Eu quero super agradecer vocês e pedir também uma mensagem final aí para quem está assistindo a gente, cada uma de vocês. Difra? Vou eu? Eu gostaria de agradecer e dizer que a gente, assim, eu acho que o principal era mostrar a importância, né, do lifelong learning, tanto para quem está dentro de uma organização e trabalhando programas de treinamento e desenvolvimento, como para quem está fora, enfim, em busca de uma colocação e tal. Como é importante você buscar esse conhecimento para toda a sua vida. Então é isso, gostaria de agradecer muito, estou à disposição aí pelas redes sociais, quem quiser complementar qualquer coisa. Show, legal. Bom, primeiro parabenizar a Expo Longevidade, maravilhosa, está sendo cada ano, né, maior e melhor.
Obrigada novamente, Morris, e obrigada por, né, fazer parte do time da Maturi. Acho que esse é o ponto principal. Mas para a gente ter uma vida aí de aprendizados, olhe para tudo, né, para tudo ao seu redor. Como o Morris falou num desses momentos aqui, às vezes a gente vai lá, sei lá, aprender a tocar violão, como eu, por exemplo. Estou retomando tocar violão clássico. E essas skills que a gente usa ali, né, as habilidades que a gente usa ali, a gente aplica também na nossa convivência com as outras pessoas, no ambiente de trabalho, enfim. Então, se abra, estejam juntos e junto também com a gente fazendo essa revolução toda da longevidade, né? A Maturi Academy está aí para mostrar e para auxiliar todo mundo também. Obrigada, Morris. É isso aí, muito bom. Eu que super agradeço, foi ótimo ter vocês aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. Então, obrigado, um grande beijo para vocês. E eu convido todo mundo a continuar assistindo aqui. Tem próximos painéis e eu volto mais tarde com outros 2 painéis ainda da Maturi no início da noite. Obrigado, até mais. Obrigada, Morris. Obrigada, Fran. Obrigada, Fabi. Eu ia falar Dani, é Fabi. Bom, agora a gente vai para o intervalo e logo voltamos com o 3º Congresso Unimed da Longevidade. É um momento super aguardado aí do nosso dia. Continue com a gente.